castelo forte é o nosso Deus. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Cumprimentamos também aqueles que nos acompanham, não é? Pelo nosso canal no YouTube. Sempre convidando aqueles que podem estar presentes conosco aqui presencialmente, que venham, não é? Para que possamos conhecê-lo pessoalmente e para que você possa adorar ao Senhor conosco também de maneira presencial. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à exposição na oração do Senhor. E para isso eu quero convidar os irmãos para que abramos a palavra de Deus no texto de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, verso 12. Nós vamos ler todo o verso 12, embora na noite de hoje nós falaremos na parte B deste versículo. Vamos ler todos juntos? Mateus 6, 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir nesta noite mais uma vez, para, diante do Senhor, apresentarmos os nossos louvores, as nossas orações, apresentarmos as nossas ofertas, apresentarmos, ó Deus, o nosso corpo, o nosso coração, a nossa mente, para que o Senhor também nos fale por meio de Tua palavra e nos ajude neste processo de arrependimento que conduz à vida, como nós acabamos de proclamar aqui, de evidenciar por meio desta pergunta que acabamos de ler. A palavra operada em nossos corações pelo Espírito Santo nos leva a não somente reconhecer os nossos pecados ou os perigos desses pecados, mas também, de maneira humilde, nos retornarmos para o Senhor com arrependimento, fé, dispostos a caminhar conforme a orientação santa, sábia de Tua palavra. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor nos conceda a todos nós, nesta noite, o genuíno arrependimento que brota da palavra do Senhor e do Espírito do Senhor, para que em nós, ó Deus, haja verdadeiro arrependimento, um retorno à Tua palavra, e que o Senhor possa fazer com que encaminhemos nossos caminhos de acordo com a Tua santa vontade. Dá-nos corações dispostos, dá-nos, ó Deus, uma fé genuína, profunda, íntima. Dá-nos, ó Deus, uma disposição mental aprovada, para que assim possamos fazer aquilo que vem ao encontro das exigências do Senhor em Tua palavra, bem como também, Senhor, conforme o Senhor dispõe na Santa Escritura, para que assim vivamos um evangelho digno de ser proclamado por meio de nossas palavras e também de nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, certamente você já experimentou em algum momento da sua vida, se você for um pecador como eu, você deve ter experimentado duas situações. A primeira é ofender alguém. Ofender talvez com palavras, ofender talvez com algum tipo de prática, de gesto, de comportamento, e se sentir talvez constrangido em buscar esta pessoa para conversar sobre o ocorrido. Certamente também você deve ter tido a experiência de ser aquele que foi o ofendido, aquele que recebeu a injúria, aquele que recebeu a palavra ruim, o comportamento inadequado, o gesto totalmente reprovado. Certamente nós já experimentamos ofender as pessoas e também sermos ofendidos. E o que fazer diante de uma situação assim?
O nosso Senhor Jesus Cristo, ao nos ensinar a orar, dizendo: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, do mesmo modo como nós também temos perdoado aos nossos devedores, ele entra num campo bastante prático da vida cristã. No primeiro aspecto, aquilo que nós tratamos no sermão passado, o nosso Senhor nos ensina que nós devemos, primeiramente, reconhecer a nossa miséria, reconhecer a nossa indignidade e a nossa dependência completa do Senhor. Mas agora, num segundo momento, o nosso Senhor Jesus Cristo também coloca sobre nós, ou impõe sobre nós, uma condição muito interessante. A condição de que nós devemos refletir acerca deste grande perdão que Deus nos dá, dos nossos pecados, das nossas dívidas, de maneira que nós, ao refletirmos sobre isso, também sejamos imitadores de Deus e perdoemos aquelas pessoas que nos têm ofendido. Isso significa dizer que Deus deseja que nós, meus amados irmãos, compreendamos muito bem a extensão da ofensa que nós causamos ao Senhor e talvez da mínima ofensa que nos é causada. Em outras palavras, o Senhor quer que nós pensemos sobre os tamanhos das dívidas. Se por um lado nós tínhamos uma dívida impagável para com o nosso Deus, que nenhum dos nossos esforços ou dos nossos comportamentos poderiam resolver, poderiam aplacar, poderiam sanar esta dívida, e ela foi paga graciosamente por Cristo. Agora nós somos levados a pensar que muitas vezes nós somos minimamente ofendidos pelas pessoas e, na maioria das vezes, nós encerramos no nosso coração a ira, a mágoa, o ressentimento, e ao invés de perdoarmos aquele que nos ofende, do mesmo modo como Deus nos perdoou, nós, ao contrário disso, abrigamos em nosso coração ira, ódio, desejo de vingança, e às vezes nós cultivamos uma lembrança das injustiças que nós recebemos de maneira deliberada. Nós guardamos no coração, levamos para o coração, como algumas pessoas têm costumado dizer, e guardamos no fundo do nosso coração, de maneira que todos os dias, todos os momentos e em todas as ocorrências, nós trazemos as memórias daqueles eventos ruins, daquelas ofensas, daquelas injúrias, e cada vez mais nós alimentamos no nosso coração um tipo de amargura profunda, que de fato, como a própria palavra nos indica, amargura significa algo que é de fato amargo, algo que é de fato ruim, que não se adequa ao bom paladar. Isto fica guardado no nosso coração, produzindo ali um sentimento ainda de maior miséria. O nosso Senhor Jesus Cristo quer, portanto, meus irmãos, que nós reflitamos sobre o quanto nós estamos dispostos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. É óbvio que nestas palavras o nosso Senhor não está condicionando o perdão de Deus ao modo como nós perdoamos as pessoas. Esta interpretação, ela pode ser até mesmo entendida por nós, porque na língua portuguesa, como nós acabamos de ler, o texto claramente traz uma comparação, dizendo assim como, o que nos faz pensar que Deus só perdoará as nossas dívidas se de fato nós também perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que têm dívidas para conosco. Contudo, meus amados irmãos, pela nossa própria experiência, nós todos sabemos que isso seria impossível. Se nós fôssemos esperar que Deus dispense sobre nós o perdão, somente se nós perdoarmos as pessoas que nos ofendem, ou na mesma intensidade que nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, nós estaríamos perdidos, porque o nosso coração ele não é disposto ao perdão. O nosso coração é sempre disposto a ter razão, é sempre disposto a assumir o controle, é sempre disposto a buscar a autonomia.
Então, sempre que nós somos injuriados, sempre que nós somos atacados, é natural da nossa pecaminosidade, da nossa natureza caída, reagirmos com uma ofensa oposta. Por isso nós somos tão bem lembrados nas Escrituras de que nós nunca devemos pagar o mal com o mal, porque esta é uma tendência do nosso coração. Nós sempre pensamos em revidar na mesma moeda, no mesmo valor, no mesmo tamanho. No entanto, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que o coração cristão, ele não trabalha desta maneira, ele não pensa numa retribuição mal por mal. Pelo contrário, nós somos instruídos a pagar o mal com o bem, mostrando de fato a benignidade, o amor, a longanimidade, a paciência que o próprio Deus teve e tem para conosco. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que se nós fôssemos tratados de acordo com os nossos pecados, todos nós já estaríamos perdidos e condenados. Se formos honestos, sinceros, nós sabemos que não há em nós nenhuma vantagem diante de Deus para que Ele dispense sobre nós o perdão. Por isso mesmo, nós devemos levar em conta o quanto nós temos sido perdoados pelo Senhor e, nesse sentido, também refletir sobre como temos perdoado as pessoas. O pastor Calvino, ao comentar esse texto, escreveu o seguinte: impõe-se observar esta condição, que Deus nos perdoe, assim como perdoamos a nossos devedores. Na verdade, com esta palavra, o Senhor quis consolar-nos ante a fraqueza da fé, da nossa fé, pois acrescentou isto como um sinal pelo qual sejamos persuadidos, motivados, de que tão certamente nos foi por Ele feita a remissão de pecados, quão certamente estamos conscientes de que ela será por nós feita a outros, quando o nosso coração estiver completamente vazio de todo ódio, rancor e vingança. E além disso, acrescenta Calvino, o nosso Senhor quis também com esta nota dar a entender que Ele apaga do número de seus filhos aqueles que são fáceis de vingar-se e difíceis em perdoar, aqueles que se obstinam em suas inimizades e que, guardando seu mau coração contra o próximo, pedem a Deus que sejam perdoados, enquanto eles mesmos mantêm sua ira contra as demais pessoas, para que não se atrevam a invocá-lo como Pai, conforme Cristo mesmo o declarou por meio de Lucas. E aí ele cita Lucas no capítulo 11, no versículo 4, que diz assim: perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. Portanto, meus irmãos, nós estamos vendo que a correta interpretação deste texto não é certamente uma condição que Deus impõe de nos perdoar conforme nós perdoamos, mas, ao contrário disso, é uma condição favorável a nós para que, reconhecendo o quanto fomos perdoados por Deus, nós também estejamos dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem. Por isso nós colocamos ou nomeamos este sermão exatamente como com esta frase: esmague a lembrança das injustiças recebidas. Porque este de fato é o sentido que o Senhor Jesus nos impõe neste texto. Nós devemos estar dispostos para perdoar. A ideia, portanto, irmãos, é de que o perdão concedido por Deus é um imperativo à concessão de perdão ao nosso próximo. Aquele que foi perdoado por Deus sabe que o perdão, de fato, é algo necessário para o restabelecimento de um relacionamento profundo, de um relacionamento gentil, adequado, de um relacionamento santo.
Martinho Lutero disse que o perdão de Deus, quando é recebido, faz ao perdoado, capaz de perdoar. Ou seja, quando de fato nós reconhecemos o quanto nós tínhamos ofendido a Deus, o quanto nós o ofendemos com os seus pecados, quanto mais nós entendemos a dimensão deste perdão, nós somos inclinados, portanto, a também perdoar aqueles que nos ofendem. Os irmãos devem se lembrar que aqui mesmo em Mateus, no capítulo 11, verso 25, melhor, em Marcos, capítulo 11, verso 25, Jesus disse: e quando estiverdes orando, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. E também em Lucas 17, quando diz: acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, não é durante a vida, é no dia, pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Veja que, portanto, o princípio estabelecido pelo nosso Senhor é que nós devemos estar sempre dispostos a perdoar. E, meus irmãos, de fato, isto demonstra o quanto nós devemos admitir a nossa relação de intimidade com o Senhor. Os irmãos se lembram bem daquela parábola do credor incompassivo. Aquele homem que teve a sua dívida gigantesca, milionária, poderíamos dizer, perdoada, mas que diante de uma dívida ínfima que outro tinha para com ele, ele não quis perdoá-lo. E ali Jesus exatamente ilustra esta situação de que muitas vezes nós cristãos, tendo sido perdoados de maneira gigantesca por nossos pecados, nós não somos capazes de perdoar, de esmagar as lembranças daquelas pequenas injúrias ou das pequenas injustiças que nós recebemos no dia a dia. Por isso, meus irmãos, o perdão dos pecados por Deus e também o perdão que nós damos às pessoas deve ser algo intencional. Nós devemos estar sempre preparados intencionalmente para perdoar aqueles que nos ofendem. E eu quero falar um pouquinho sobre exatamente esta condição de perdão, porque um dos aspectos que a Bíblia apresenta é que esta disposição de perdoar, ela é uma disposição sempre renovada na vida do crente. Nós devemos sempre estar dispostos, todos os dias. Este texto que nós acabamos de ler em Lucas, que diz que se a pessoa vier por 7 vezes durante o dia e pedir perdão a você, você deve perdoá-la, significa exatamente que a nossa disposição, ela é uma disposição constante, é uma disposição genuína. E isto se baseia, irmãos, exatamente no fato de que nós não somos juízes, nem das pessoas e nem de nós mesmos. Um dos perigos que nós corremos nesta questão do perdão é tentarmos elaborar na nossa mente o que passa no coração e no pensamento do outro. E aí, às vezes, nós não perdoamos porque nós ficamos conjecturando o que a outra pessoa, as razões, as motivações que estavam por trás daquela atitude. Jesus nos ensina que nós não devemos fazer isso, até porque nem as nossas próprias faltas nós conseguimos discernir. Lembram-se de o que o Salmo 19:12 nos diz? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Davi perguntando: quem é que pode discernir, julgar as suas próprias faltas, quanto mais as faltas dos outros? Nós não somos, portanto, capazes, meus irmãos, de elaborar um juízo interno, porque quem faz este juízo é Deus. Deus conhece o coração, nós não conhecemos. Portanto, se alguém peca contra nós, e esta pessoa vem até nós pedindo perdão, nós devemos perdoá-la. Mas talvez os irmãos perguntem: mas pastor, o que é o perdão? Porque às vezes significa simplesmente esquecer das coisas que nos foram feitas. Não, meus irmãos, o perdão não é isso. O perdão não é um acesso de amnésia, de esquecimento, algo que você nunca mais se lembrará. O perdão é uma disposição mental e também do coração, dos afetos, de não mais levar em conta, considerar, colocar na balança aquela ofensa cometida contra você. Então,
Não é que você vai esquecer daquilo que foi cometido contra você, mas você não vai mais jogar no rosto da outra pessoa esta ofensa, esta transgressão. Você agora tem a obrigação, diante de Deus, de dizer: você está perdoado. Isso significa não que você tenha esquecido, mas significa que você agora não mais considerará aquela falta que está sendo cometida contra você como algo que vai criar entre vocês uma barreira, um obstáculo. Lembre-se de que a Bíblia diz que os nossos pecados é que causam separação entre nós e Deus. Os pecados, portanto, são exatamente esse abismo. E quando os pecados são perdoados por Cristo, Cristo faz a junção entre nós e Deus. E é por isso que nós podemos nos aproximar de Deus, porque aqueles pecados que são tirados por Cristo, assumidos por Cristo, eles agora nos dão a possibilidade de nos aproximarmos. Se antes havia esse abismo, esta separação, Cristo nos aproxima. Da mesma maneira, nós em relação às pessoas, se aqueles que nos ofendem causam separação entre nós, o que devemos fazer? Devemos estabelecer o mesmo que Cristo fez, ou seja, assumir este perdão, para que por meio do perdão haja de fato reconciliação e haja novamente uma reaproximação sincera daqueles que estiverem envolvidos neste dilema ou nesta situação de pecado. Os irmãos devem se lembrar, por exemplo, que Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, verso 10, ele disse: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que texto precioso, meus irmãos. Paulo está dizendo: nós éramos inimigos ainda, mas nós fomos reconciliados pela morte de Cristo Jesus. E este versículo tem um sentido muito profundo, porque veja, para que houvesse reconciliação foi preciso que Cristo morresse. E a morte nas Escrituras implica exatamente a renúncia, implica aquilo que nós vimos Jesus fazer, que foi entregar-se voluntariamente. O perdão que nós damos às pessoas tem o mesmo sentido, ou seja, nós precisamos também, de certo modo, morrer para aquela situação, o que significa não mais considerar aquela situação como ofensiva contra nós. Então, se alguém vem e comete um pecado contra mim, o meu coração não deve abrigar ódio, sentimento de raiva, vingança, mas o meu coração deve de fato compreender aquela situação, perceber o quanto Cristo me perdoou, o quanto eu ofendi a Deus, o quanto eu sou totalmente imerecedor de toda graça, e por isso agora estar disposto a perdoar aquele irmão que me ofendeu. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos orar ao Senhor: perdoe-nos, Senhor, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Do mesmo modo como o Senhor nos perdoou tamanha dívida, imensa dívida, dá-nos a graça de também perdoarmos aqueles que nos ofendem. Ensina-nos, ó Deus, que nós não temos um valor em nós mesmos, o nosso valor está no Senhor. Portanto, eu preciso compreender que aqueles que vêm e me agridem, que pecam contra mim, eles também dependem do meu perdão, tão quanto eu dependo do teu perdão para continuar a minha vida. Lembrem-se, meus irmãos, daquilo também que Jeremias escreveu na sua profecia, no capítulo 31, perdoarei as suas iniquidades, dos seus pecados jamais me lembrarei. Exatamente nesse sentido figurado que eu disse aos irmãos, não que Deus tenha um acesso de amnésia, mas é que Deus jamais jogará na nossa cara o perdão que nos é concedido na pessoa de Jesus. Lembrem-se também do que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, quando Paulo diz, perdoando todos os nossos delitos. Cristo perdoou todos os nossos delitos. Portanto, meus irmãos, nas relações com o próximo, nós também devemos estar dispostos a perdoar todos os delitos, desde aqueles que nós consideramos menores na nossa escala de valor, quanto aqueles que nós consideraríamos maiores. Lembrando, irmãos, que não há pecado, não há ofensa maior
do que aquela que nós fizemos em relação a Cristo. Nós levamos Cristo à cruz. Nós matamos Jesus Cristo na cruz por causa dos nossos pecados. Foi esta a palavra que Pedro disse, inclusive no seu sermão em Pentecostes: vós o matastes. E matamos Jesus porque os nossos pecados exatamente obrigaram a que a redenção fosse realizada com a morte, com o sangue. Ora, se o preço do nosso perdão foi a morte de outra pessoa, por que nós não podemos estar dispostos a perdoar aqueles que nos ofendem, se nós nem precisamos morrer no sentido físico como Jesus morreu para que isto aconteça? Portanto, estar disposto ao perdão é, meus irmãos, uma condição de humildade, é uma condição de reconhecimento de que nós nada somos, nada merecemos. É de fato o reconhecimento de que nós somos devedores de Deus, nós devemos a Deus e por isso nós não temos o direito de exigir das pessoas que elas nos deem conforme as nossas expectativas. Elas pecarão contra nós, elas nos ofenderão, elas cometerão injúrias contra nós e nós também as ofenderemos, nós também cometeremos injúrias, todos nós, porque somos pecadores. Ninguém está imune a este pecado, ninguém está imune ao pecado, e por isso mesmo nós devemos reconhecer que o perdão de Deus, Ele nos dá, meus irmãos, a graça e nos ensina a viver esta vida também de perdão. O puritano pastor John Owen escreveu o seguinte: o perdão não é merecido por obras piedosas realizadas antes, porém, é o mais forte motivo para se viver piedosamente, depois de recebê-lo, depois de receber o perdão da parte de Deus. E como se vive piedosamente? O pastor John Owen completa: aquele que presume tê-lo recebido e não se sente obrigado a ser obediente a Deus por causa do perdão, perdoando aqueles que ofendem, na verdade, esta pessoa não usufrui deste perdão. Veja que interpretação séria deste pastor, e de fato é isto, porque a Bíblia diz que nós devemos ter humildade e dar ao outro, de fato, o perdão, não que ele merece o perdão, assim como também nós não merecemos o perdão da parte de Deus, mas nós oferecemos o perdão pela graça, a mesma graça que nós recebemos de Deus em Cristo quando fomos perdoados. Então, meus queridos irmãos, diante de uma palavra como esta, nós devemos de fato clamar ao Senhor que nos ajude, pela sua graça, a adquirirmos este hábito de perdoar as pessoas que nos ofendem, de não levar para o coração e guardar no nosso íntimo aquelas ofensas que nos são cometidas. Nós devemos ter o cuidado de não precificar ou não valorar as injúrias que recebemos como algo de maior valor do que a própria injúria que nós cometemos contra o nosso Deus. Aquilo que nós fizemos contra o nosso Deus, meus amados irmãos, foi muito maior, muito mais ofensivo do que o que as pessoas fazem conosco. Certa vez o pastor Charles Spurgeon disse que quando alguém disser sobre nós algo, não fique triste com isso. Provavelmente você é muito pior do que aquilo que esta pessoa disse. Porque de fato é assim. Nós somos tão miseráveis, tão pecadores, nós não somos dignos. E por que nós queremos dignidade? Lembre-se daquilo que nós temos lido e citamos, inclusive hoje pela manhã, o Salmo 115, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Portanto, meus irmãos, aquele que não está disposto a perdoar é provavelmente alguém que se considera maior do que o próprio Deus, porque o Deus, quando foi ofendido, perdoou. Deus, quando foi ofendido pelos nossos pecados, deu seu Filho para morrer por nós. Então, quem somos nós para não dar àqueles que pedem perdão o perdão? O nosso Senhor nos ensinou que se um irmão pecar contra nós, Mateus 18:15, nós devemos ir até este irmão,
confrontá-lo sozinho. Se ele ouvir você, você ganhou seu irmão. Ou seja, se ele reconheceu o seu erro, se ele pediu perdão a você, abracem-se, amem-se, ajoelhem-se, agradeçam a Deus. A graça venceu, a soberania da graça. Diz o texto ainda que, se porém ele permanecer sem o coração aberto para ouvir, sem o desejo de perdão, isso se torna algo mais preocupante, porque esta pessoa provavelmente está tão enredada nos seus pecados que ela precisa ouvir conselhos de mais pessoas. Então, agora não só você, mas leve com você outras 2 ou 3 testemunhas, para que toda a palavra se estabeleça. Porque veja, o perdão deve acontecer. Se alguém me ofendeu, eu vou até ele, converso com ele, vou arguí-lo. E se ele reconhecer o seu pecado, eu ganhei o meu irmão. O que significa que eu perdoei o meu irmão pela ofensa que ele cometeu. Mas às vezes, pela dureza do coração, isso não acontece. E ele permanecerá duro no seu coração. Ele não abrirá mão da sua razão. E talvez você tenha que levar outras pessoas que possam confrontá-lo, dizendo: olha, meu irmão, isso é ruim para você, isso é pecado. E diz o texto que se ele ainda não atender a você e mais as testemunhas, você precisa agora tomar uma decisão ainda mais radical, levá-lo à igreja, representada pelos seus presbíteros, e assim, se ele recusar a ouvir o conselho múltiplo dos pastores da igreja, esta pessoa então deve ser considerada como gentil, ou como publicano, diz o texto. O que significa que o perdão que não é dado, ou a mudança, a disposição de não mudar um comportamento errado em relação ao outro, o que significa o perdão, o reconhecimento, o arrependimento, o reconhecimento do pecado e a disposição de perdoar, isto significa, inclusive, característica, como diz o texto, de uma pessoa que não é convertida. Portanto, se você tem dificuldades de perdoar, faça você mesmo um teste diante de Deus, ore, porque talvez, meu irmão, e isso eu preciso dizer, você não seja ainda um convertido, porque talvez você não tenha ainda a noção da ofensa que você cometeu contra Deus e o tamanho do perdão que você recebeu. Se você não consegue perdoar uma pequena ofensa que te fazem, você também não é capaz de reconhecer o tamanho da sua ofensa em relação a Deus. E estas coisas estão diretamente ligadas, não por mim, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: Pai, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O pastor reverendo Hermes Maia, que estará conosco aqui pela graça de Deus em agosto, ele tem um livro cujo título é Pai Nosso, onde ele faz uma análise de toda a oração do Senhor. E nesta análise, neste trecho especificamente, ele escreveu assim: quando Deus nos perdoa, Ele nos livra do poder dominante do pecado. Todavia, muitas das consequências de nossos pecados perdoados continuam. Teremos, portanto, de arcar com essas consequências. No entanto, o Deus que nos perdoa também nos fortalece, nos capacitando a lidar com isso, nos ensinando, inclusive, a maior humildade e persistência em nossa fé. Muitas vezes, diz o reverendo Hermes, é justamente no meio desta batalha que amadurecemos a nossa fé e a capacidade de resistir às tentações. Veja, meus irmãos, então, que o perdão que nós concedemos aos nossos irmãos é, de fato, uma característica visível da minha conversão genuína. Em outras palavras, repito, se você tem dificuldades de perdoar, ore ao Senhor. Talvez você precise ainda converter-se neste aspecto de reconhecer o tamanho da sua ofensa, de com humildade perceber o quanto você ofendeu a Deus, e por esta razão
você também precisa perdoar a ofensa que lhe é feita. Esmague as lembranças das injúrias recebidas. Não guarde no seu coração. Não permita que Satanás, o acusador, possa usar estas coisas para trazer inimizades, para trazer desconfortos, trazer problemas para os seus relacionamentos. Você que é casado, perdoe o seu esposo nas suas falhas. Marido, perdoe a sua esposa nas suas falhas. Nós não somos perfeitos, meus irmãos. Nós somos miseráveis, meus irmãos. Somos pecadores. Não há aqui ninguém melhor do que ninguém. Todos nós somos pó, somos miseráveis. Nós não podemos exigir das pessoas segundo o nosso padrão. Nós devemos todos cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros, como Paulo disse em Colossenses 3,16, aconselhando-nos mutuamente no temor de Cristo. Então, marido, tenha paciência com a sua esposa, ela vai pecar contra você, ela vai falar palavras que machucam às vezes, ela vai agir de uma maneira que vai te ofender, perdoe-a em nome de Jesus. Você também, esposa, do mesmo modo com o seu marido. Você, mãe, pai, em relação ao seu filho, os filhos vão crescendo, vão adquirindo autonomia, as palavras começam às vezes a ficar mais pesadas, os questionamentos começam a aflorar mais do que quando eram crianças. Pai, aprenda a perdoar o seu filho, aprenda a caminhar com ele. Às vezes uma palavra dura, às vezes um comportamento inadequado, perdoe, mostre a ele o seu pecado, chame-o, confronte-o, mostre-lhe a palavra de Deus e perdoe, porque Cristo perdoou você dos seus pecados. Assim também, filhos, perdoem os seus pais. Nós pais erramos, nós pais somos pecadores, queremos muitas vezes corrigi-los, mas sabemos que fazemos isso de maneira inadequada, muitas vezes. Perdoa-nos também quando nós formos infiéis à palavra de Deus, ou por ignorância, por imaturidade, por desconhecimento, ou mesmo por um pecado intencional. Perdoe também os seus pais. Irmãos queridos, perdoemo-nos uns aos outros. Não guarde, meu querido irmão, no seu coração mágoa do passado, coisas que pessoas falaram, fizeram, ocorridos na vida da nossa igreja, situações que talvez você ainda esteja lidando com isso. Largue isso, jogue isso fora. Leve diante da cruz de Cristo. Lembre-se de que se Cristo fosse usar do mesmo critério, você estaria no inferno, você nunca seria salvo. Então, por maior que seja a ofensa cometida contra você, ela é muito menor do que a ofensa que você cometeu contra o Senhor. E eu digo a mais, ela continua sendo menor do que as ofensas que nós praticamos contra o Senhor todos os dias quando pecamos. Então, perdoe o seu irmão. Perdoe o seu irmão. Não guarde no seu coração estas amarguras, mágoas, ressentimentos. Estas coisas, meus amados irmãos, elas trazem mal para todos nós. Elas minam a vida da igreja. Elas transformam os nossos relacionamentos em pequenos infernos. E elas nos fazem, muitas vezes, fingir diante das pessoas. Muitas vezes, certamente você, como eu, já ouviu num determinado pedido de perdão, alguém dizer, não, tudo bem, está perdoado. Mas você sabe que não está. Aquilo é só de boca para fora. Talvez você mesmo já tenha feito isso. Falado de boca para fora. Não, tudo bem, não importa com isso não. Mas aí você vira as costas e a primeira pessoa que você encontra, você comenta o ocorrido, inclusive com maledicência. Aí, ó, tá vendo? Agora vem pedir perdão, fez tudo isso aí e tal. Não perdoou, isso não é o perdão genuíno. O perdão genuíno é não mais considerar a ofensa como objeto de questionamento. Esmagar as lembranças. É isso que significa esquecer. É isso que significa não considerar
não jogar no rosto as ofensas que nos são praticadas. Irmãos queridos, sei que é difícil isto, porque somos pecadores. Sei que por muitas vezes nós teremos de lutar contra a nossa própria natureza. Sei que muitas vezes nós talvez não tenhamos disposição tão facilmente assim, intencional, para perdoar as ofensas que fazem contra nós. Mas eu não posso lhes dizer outra coisa a não ser o fato de que isto é o que Deus exige de nós em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, se somos crentes, e eu creio que somos todos, devemos lutar contra este pecado de guardar em nosso coração ressentimentos, mágoas, e devemos, ao contrário disso, cultivar o perdão. Eu quero relembrar o que Mateus 18 nos ensina. Se o teu irmão pecou contra você, vai até ele. Não deixe a coisa passar. Não deixe. Se você entende que o irmão fez algo contra você, não fique na dúvida. Não fique por aí comentando com um ou com o outro. Vá, conversa com ele. Marque um café, marque uma conversa, um almoço, ou mesmo algo mais formal, mas converse. Irmão, o que aconteceu? Eu percebi que você ficou um pouco chateado comigo. O que houve? Eu fiz algo? Irmãos, isso é saúde para a vida da igreja. Isso é saúde para os relacionamentos. Isso traz, meus irmãos, a bênção de Deus sobre nós. Porque o que Deus quer é que nós sejamos humildes. Humildes. E quando alguém ofende você e você vai até a pessoa, isto é uma demonstração de humildade. De humildade. Porque você não fica ali encerrado na sua pose, na sua vaidade. Não, ele que se quiser me procure. Não, irmão, dê o primeiro passo. Quando Adão pecou contra Deus, foi Deus quem foi até Adão dizendo: Adão, onde estás? Deus foi o ofendido e foi ele quem procurou a reconciliação. Portanto, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não permita que o tempo corroa os seus afetos e transforme você em uma pessoa ressentida, doente. Trate estas questões com amor, com paciência. Trate dos relacionamentos. Peça perdão, aprenda a pedir perdão. Aprenda a se humilhar. Aprenda a dizer: eu errei. Eu falhei mesmo, me perdoe, meu irmão. Não deveria ter dito isso. Meus irmãos, Deus é glorificado por meio de nós, quando a nossa postura de humildade nos faz crescer uns com os outros. Lembre-se do que Paulo disse em Efésios, capítulo 5, verso 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. É isto que significa uma vida cristã de reconhecimento, de lealdade, de fidelidade de uns para com os outros. Uma igreja que sabe perdoar. Uma igreja que não permite que amarguras e ressentimentos façam parte da sua vida diária. Uma igreja que se purifica com o poder da palavra, com o lavar regenerador do Espírito de Cristo, que purifica tudo aquilo por onde passa. Que Deus nos dê esta graça, meus irmãos, a mim e a todos vocês, a capacidade de perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, para que reconheçamos que, do mesmo modo que somos capacitados para perdoar, nós também recebemos do Senhor diariamente este perdão, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam toda manhã em nosso favor, perdoando as nossas ofensas que nós cometemos contra Ele.